a tempestade chegou mais uma vez agora num incrível episódio de Cúpula Cast aí, né? Falando hoje sobre... Bom, você já deve ter visto o título, né? Mas hoje estamos aqui reunidos, né? Em 5 pessoas, sim, 5 participantes no Cúpula Cast. Cabeçada. Não podia ter menos gente pra falar desse fomentado assunto, né, Dude? Tá todo mundo espremido na sala, velho. Nossa, todo mundo, cara. Todo mundo no sofazinho aqui, na carruagenzinha, né? Esperando, comendo uma ringa. Pra falar sobre ReZero, então. É uma obra que realmente abalou o mercado em 2016. E, bom, meu nome é André Ugione e o diretor de ReZero merece tudo e mais um pouco, sinceramente. E aí, pessoal, eu sou o Dude e, cara, o único Subaru pra mim que faz sentido é o carro. Ok. Eu sou o Patrick e quem é Rain mesmo? Quem é Rain? Caralho. Pesado. Como é que ela fala? Rain Doko Desu é onde, né? Sei lá. Dare Desu, acho que é. Dare Desu, isso aí. Eu sou Wesley. Fala, gurizada. Meu nome é Pedro. Eu tô em choque até agora com esse final de ReZero. Caraca, 4 anos, hein? 4 anos em choque. Tá falando do final do Director's Cut, né? Pô. Eu sei, pô, tô zoando. Ah, mano. Bom, então estamos aqui agora, né, com os apresentadíssimos amigos da roda do Cúpula Cast para falarmos sobre essa incrível obra, né, que é ReZero, e você com certeza já ouviu falar, ou enfim, já até assistiu muito provavelmente esse anime, ou leu a novel, né, mas é sempre bom a gente estar preparado para falar sobre a obra no quesito geral, para que todo mundo conheça, né? Vai que você tá aqui e não conhece a obra, né? Eu não recomendo, tá? Eu recomendo que você pare e vá assistir. Mas, basicamente, dando um breve resumo antes da gente estar no papo mesmo, ReZero originalmente é uma light novel, né, escrita por Tapei Nagatsuki, e é ilustrada pelo Shinichiro Otsuka, uma dupla de artistas aí, e eles escrevem a light novel que originou, né, o anime que saiu em 2016. Na verdade, originou muitas coisas, né, o ReZero, na verdade, ele saiu de uma web novel, depois que ganhou uma light novel escrita, enfim, e a gente até não vai aprofundar tanto nisso, mas hoje tem visual novel, tem light novel, tem mangá, tem jogo, tem anime, tem OVA, tem tudo, né, porque foi descaradamente um mega hit, né, assim, inquestionavelmente um mega hit, não existem dúvidas disso. E do que se trata ReZero, então? Dando uma sinopse aqui oficial feita pela Crunchyroll. Natsuki Subaru, um adolescente comum, conhece uma linda garota de cabelos prateados, vinda de outro mundo. Subaru quer ficar ao lado dela, mas o fardo que ele carrega é maior... O que ela carrega, desculpa, é maior do que o Subaru pode imaginar. Então, enfim, eles vão enfrentando vários conflitos, né, ao longo dos animes, e quer ajudar ela a chegar no objetivo dela, né, e ele se apaixona por ela, obviamente. Só que a grande ideia de ReZero, até uma brincadeira com o nome, né, de recomeçar do zero, é que o Subaru, nosso protagonista, sempre que ele morre nesse novo mundo, né, é um isekai, pra quem não ficou claro ainda, quando ele morre, ele volta pra um ponto, como se fosse literalmente um checkpoint aí, né, ele volta e pode recomeçar, digamos assim. Só que ele mantém as memórias e tal, né? E as pessoas ao redor dele, não. As condições pra ele ter essa condição aí, digamos assim, a gente vai falar ao longo do cast, mas basicamente essa é a premissa, né? Essa é a entrada de ReZero. Não se preocupa com a minha intimidade, não. E eu queria começar, na verdade, o papo justamente com essa premissa, com essa ideia de que ReZero começa assim, e surpreendeu muita gente. Porque, na verdade, naquela época, até vocês podem eu vou passar a palavra pro Dude primeiro, mas eu acredito que tanto a mim quanto a ele, pelo menos, surpreendeu, porque naquela época a gente já tinha bastante Isekai, mas não era tanto assim. E o ReZero mesmo assim já chegou inovando um pouco, né? Então o que tu achou dessa primeira impressão que ReZero te causou, Dude? Lá em 2016, quando tu assistiu. Caraca, mano, 2016, 4 anos atrás, eu tinha meus 20 ainda, mano. Cara, vou te falar, o André e o Túlio sabem dessa história, mas eu acho que o Pedro e o Wesley não sabem. O ReZero, eu tive o mesmo problema do ReZero que eu tive com o Fullmetal, mano, eu assisti errado. Como, cara? Eu assisti primeiro episódio 1. Ah, que ele começa no zero, né? Ele começa no 0, verdade. Ah, meu Deus. Eu assisti o 1 pra assistir o 0 depois, mas, cara, independente disso, fez um pouco de sentido. É meio que eu tive como uma surpresa tudo aquilo que aconteceu. E mesmo assistindo errado, eu curti a obra, né? Mas mesmo assim estragou toda a magia, né? Que, querendo ou não, naquela época, o lançamento de ReZero não tinha como ser em um episódio único, né? Porque o plot só virava mais pra frente quando tinha todos aqueles acontecimentos ali. Então, o primeiro episódio de ReZero foi um episódio duplo, né? Foi o episódio 0, né? De ReZero, né? E o episódio 1. Quem achou que o anime tem 20 e poucos episódios, na verdade, ele tem mais um que é o 0, né?
Ah, mas todo mundo assistiu, né? Não tem como não ter assistido. Acho. Só eu que assisti errado, pra variar. Mas, enfim, o começo de ReZero, ele tem um começo um tanto quanto misterioso, né? Querendo ou não. Apesar de largar um pouco essa ideia dos isekais de entregar muito poder pro protagonista ou de fazer as coisas caírem de mão beijada, a gente vê as coisas acontecendo com o Subaru e as consequências acontecendo logo em seguida, né? Coisas que a gente não vê nos isekais ultimamente, né? E também nos que vem por aí, sabe? Mas eu sei um cara que com certeza deve ter adorado muito mais isso, foi o Patrick, né, Patrick? Eu não fazia ideia quando eu comecei a assistir do que era o anime, eu não tinha nem lido a sinopse, eu só tava assistindo porque todo mundo tava comentando sobre. Foi uma surpresa agradável, assim. Pra mim era, ele entrou num jogo, ele vai ser um super-herói, mas, tipo, a partir daí todas as minhas crenças foram desconstruídas, esmagadas, assim. E o plot mesmo de ele ter o retorno da morte me surpreendeu bastante. Gostei bastante do diferencial que era, pelo menos na época, alguns anos atrás. Massa. Eu acho que sou de vocês aí, eu sou o único que tem uma história mais diferente com ReZero. Minha história foi o seguinte, eu neguei ReZero por muito tempo. Apesar de hoje em dia ele ser o meu top 3, acredito. Ô, louco. Consegue elencar o seu preferido, é bem difícil, né? Mas verdade. tá no meus top 3. E o meu irmão, o João, ele já participou dos podcasts, né? Ele ficou enchendo meu saco pra assistir ReZero. E, visualmente, quem tá olhando de longe, fala, cara, que animezinho é esse, mano? Um monte de loli, um negócio nada a ver com nada. Eu falei, não, João, vou assistir esse negócio não, tenho mais que fazer, mano. E aí eu fiquei relutando até, sei lá, ter uns 10 episódios, 9 episódios. O episódio lá que o Subaru morre congelado, foi aí que eu comecei a assistir mesmo. E aí eu assisti um episódio, 2, 3, acho que em um dia eu já tava em dia já. Com No atual já. É. Mas chegou a assistir no próprio ano que lançou, então. Tu não chegou a assistir depois? Não, assisti no próprio ano. Só que eu tive uma relutância quando saiu, justamente por causa do design do anime, que é muito isekai, né? Eu não tinha preconceito com isekai. Muito fofinho. É bem isekai, né? Definiu bem. Eu não tinha preconceito com isekai ainda, mas eu já não gostava desses designs de personagem, essas menininhas de vestidinho e cabelinho colorido. Mas eu tô curioso pra saber, na verdade, a primeira impressão, né, de vocês, que até, na verdade, o Pedro quase me surpreendeu, achei que ele teria visto o ReZero depois, mas ele também viu quando lançou, então, basicamente. Eu queria saber do Wesley, que o Wesley é um cara muito crítico aqui, né, o cara é o crítico de cinema, que é aquele cara do Ratatouille que come a comida, sabe? Que é todo coisado. Cara do Ratatouille. Lembra aquele cara? Mas tu assistiu recentemente o ReZero, na verdade, né? Por insistência nossa, na verdade. Então eu queria saber de ti, Wesley, como é que foi essa primeira impressão anos depois, né? Porque com toda essa carga já de isekai no mercado, porque como o Patrick mesmo falou, não existiam tantos na época, não era saturado, mas hoje já é, e tu assistiu hoje. Como é que foi esse começo aí? Então, eu assisti esse ano, só que eu já tinha assistido alguns episódios na época que lançou o anime. Eu assisti até o 7, eu acho, e não me chamou grande atenção, assim. Tinha um amigo nosso, Thales, nossa, meu Deus, melhor anime de todos, assiste. Então eu assisti 7 episódios com ele, mas depois não continuei. Daí eu fui reassistir esse ano, então. Decidi terminar, já que todo mundo diz que é tão bom assim, né? Então o que aconteceu foi... Eu assisti até o episódio 13, e até lá eu tava tipo, você cai, sei lá, nada muito inovador, nem nada do tipo. Depois do episódio 13, eu comecei a realmente gostar, assim. Tem alguma coisa diferente aqui, tem alguma coisa interessante, e daí realmente engrenou. Mas o começo é bem normal, assim, você cai hoje em dia, né? Naquela época acho que era um pouco diferente. Na época realmente, pra mim, né, foi bem diferencial, assim. A gente até vai entrar nesse assunto, né? Mas ele é muito... O Subaru, ele é muito impotente, né? Ele é um cara que ele é muito diferente do padrão isekai de protagonista, né? Ô Wesley, tu falou que tu tinha parado no episódio 7, mas por que tu continuou... por que tu parou, na verdade, no episódio 7? Teve algum fato ou foi pela questão do universo, do falta de engajamento, assim? É que, assim, assisti com meu amigo até o episódio 7. Então, depois disso eu não continuei. Na verdade, não é que eu parei porque eu desgostei. É porque tu tava olhando com ele. Eu achei, assim, um tanto comum, assim... faltou alguma coisa na época, faltou sabe? uma companhia. Entendi, certo. Faltou uma companhia. Os dois romperam. Faltou... Não, brincadeiras à parte. Mas, Wesley, o que foi que tu falou que depois do episódio 13, ele meio que te despertou? Teve algum plot em si que transformou o ReZero pra ti em alguma coisa
melhor, assim, ou foi mais a questão, eu tô começando a entender um pouco esse universo tá andando, eu só queria saber disso. Já vou dizer assim, que até o episódio 13, a história é muito padrão ainda, ela é muito comum, não nada que desperte muito interesse, na minha visão, sabe? E a partir do 13 começa a saga do sofrimento, né? Enfim, até o 18. Na verdade, o começo mesmo, ele trabalha muito em cima desse fator Subaru morrer e voltar, né? Porque, se for ver assim, ReZero em si não possui uma grande trama, né? Não existe um grande conflito, né, naquela história que a gente, como espectador, quer ver acontecer. Quer ver ser resolvido, né? Porque geralmente, por exemplo, usando o exemplo aí de Shingeki no Kyojin, né? É um anime que ele tem uma trama super envolvente, tu quer saber o que tá acontecendo, né? Onde vai chegar isso. Tem do outro lado da muralha. Isso, aí tu chega na muralha e agora o que tem além dela, né? Quem fez isso, sabe? Então tem essas coisas. Promised Neverland, como que os seres humanos caíram naquela situação, sabe? Em ReZero, não, né? A gente não tem esse, digamos assim, a gente tem, só que ele não é o foco da narrativa, né? Tanto que a gente tem aquele mistério envolvendo a bruxa, aquela coisa toda, e por que o Subaru tá ali, por que ele é, teoricamente, amado pela bruxa e tal, isso é muito pouco explorado na primeira temporada, só que esse, teoricamente, é a trama principal de ReZero, né? E só que, pelo menos pra mim, eu sei que pro Pedro também, eu logo vou passar a palavra pra ele, mas pra ReZero, a gente tem dois tipos de história, né, digamos, no mundo, assim, né, são as histórias que são dirigidas pelo plot, pelo enredo, ou seja, o enredo é o mais atrativo, né, e tem as histórias que são guiadas pelos personagens, ou seja, a interação entre eles, ali dentro, é muito mais relevante, né, e como eles vão ser desenvolvidos e tal, as decisões que eles tomam, não só do protagonista, e sim dos personagens secundários, que não movimentam a trama, porém, continuam interessante como história, sabe? Então, esse é uma diferença básica aí do que a gente chama em inglês do termo plot-driven story e character-driven story. São dois tipos diferentes. E pra mim, ReZero, e acredito que pro Pedro, logo vou passar pra ele, ReZero é uma história totalmente guiada por seus personagens, principalmente pelo protagonista, né? O que tu acha disso, Pedro? Sim, a galera às vezes acaba meio que confundindo, acho que só tem um tipo de história, né? Esse plot driving, né? E ReZero claramente é uma história do ponto de vista do Subaru. Então, muita gente fica questionando por que não tem respostas ou falta de respostas, mas é que a gente não tá vendo a história em si. Então, essa falta de informação acaba que ela não é um problema. O que tu tá querendo dizer então, Pedro, é que a gente não vê, a gente não sabe o que tá acontecendo no contexto, porque em nenhum momento a câmera joga a gente lá pra um castelo da bruxa mostrando o que ela tá fazendo. Sim, é tudo do ponto de vista do Subaru, né? Então, as informações que a gente tem é a informação que o Subaru tem. A gente tá na pele do Subaru. A gente não sabe a mais do que ele. Então, a gente não fica antecedendo as coisas ou sabendo o que tá acontecendo por fora. Então, esse é a ideia da história. Eu até concordo com o Pedro, até porque no começo do anime tem aquelas tretas que acontece que ele morre na mansão lá do Michael Jackson lá, esqueci o nome do cidadão lá. O Roosevelt, não põe que eu não Roosevelt. Do Conde. É o Conde, né? O Mathers. Daí tu não sabe quem tá matando o Subaru até o Subaru descobrir, né? É uma coisa que enfatiza bem essa visão, porque ele acaba morrendo e tu não sabe quem é, e lá quando ele descobre, daí sim o espectador descobre, sabe? Exatamente. Isso é uma coisa que enfatiza bem o ponto de vista dele. E isso, ao mesmo tempo, deixa a gente com uma certa aflição, né? Porque tu quer saber o que tá acontecendo lá, só que tu não vai saber, porque o Subaru não sabe. E isso é muito interessante, porque assim, se tu parar pra pensar como um Isekai, como realmente é como se fosse um RPG, um jogo, né? A gente entra lá no jogo, a gente não sabe nada que tá acontecendo naquele universo, a gente não tem nenhum tutorial direito, né? E o Subaru, ele se apega à primeira coisa que ele encontra que é bom pra ele. Então, a pessoa que ele salvar, entre aspas, ele, né? Ele logo diz, eu vou ficar contigo porque tu me ajudou e tal. E na cabeça dele, ele é um herói que vai ganhar poderes e tal. E por esse motivo, eu comparo muito o Subaru com uma forma de analogia que o autor quis trazer com as pessoas, né? Principalmente o público deles
claro, japonês. E a maioria deles são otakus, né? São as pessoas que... Muito parecido com o que era o Subaru realmente no Japão. Ele é um hikikomori, né? E não quer trabalhar, não quer estudar, só quer saber de pegar anime, esse tipo de coisa. E se tu fazer essa comparação dele com os Nichis, os hikikomori, é muito isso, porque a evolução do personagem é totalmente uma evolução contrária do que seria se ele continuasse com o papel dele no Japão, né? Então, sim. Esse ponto de vista de tu descobrir as coisas juntos com ele, tu descobrir como uma pessoa evoluiria, como é interessante isso acontecer. Uma coisa que o Patrick falou sobre os hikikomoris, aí tá a minha frase do cast. O Subaru, o Subaru carro é mais verdadeiro que o próprio Subaru. Não, pera. Essa não foi a minha frase. Mas o Subaru de verdade, pra mim, é o carro. Porque um hikikomori, ele tem um comportamento de extremo isolamento doméstico e não é o comportamento que o Subaru tem no universo, sabe? Cara, tem um episódio que o Subaru acorda na mansão e ele levanta da cama, fica de pé na cama, aponta pro céu e faz um discurso, super motivacional ali. E isso não é um comportamento de hikikomori. Eu acho que, a ideia de ser um hikikomori foi muito mal apresentada na minha concepção, porque se ele fosse realmente um hikikomori, ele não teria aquele comportamento desde o início. Ele teria um pouco mais de cautela nas coisas, sabe? Então assim, se tu pensar nesse episódio, o Subaru já morreu algumas vezes. Então se tu pensar que ele achou, que desde o início do primeiro episódio, que ele tava num jogo, que ele ia ser o herói, ele já teve uma mudança de comportamento ali mesmo, porque ele não queria mais viver da mesma forma que ele vivia antes. Então ali era a chance dele de se mostrar, de ser o herói que ele tinha na cabeça, ter a donzela dele e tal. Por isso essa mudança, né? Isso pra mim explica, pelo menos. O que eu ia falar era exatamente isso, que como ele tá no mundo de fantasia agora, ele tá muito mais pra viver essa vida do que quando ele tava no mundo comum, vamos dizer assim, no mundo normal. Só pra acrescentar aí, a gente fechar, a ideia do Subaru ser assim, eu acho que ele justamente é uma pessoa tão fechada, tão reprimida, que quando ele chega nesse mundo, ele quer ser diferente, ele quer ser alguém melhor, alguém que ele idealiza, né? Então ele se esforça pra isso. Na verdade, nem é um discurso motivacional. Todos os discursos do Subaru é meio que vergonha alheia, né? A gente fica que todo mundo odeia ele, né? Ele acha que ele tá abalando, mas ele não está abalando. Então ele tenta ser aquilo que ele idealiza. Isso, e realmente, e essa parte do Subaru, apesar de eu concordar com o Dude, que parece que é aquela história que eu acho que até eu e o Dude comentamos naquele cast isolado sobre Isekai que a gente conversou, que parece que a partir do momento que o cara entra no mundo novo e esquece tudo que era do outro mundo, né? E eu sinto isso um pouco também no começo, só que o Subaru é muito disso, né? Ele é muito humano. Eu já falei muito com o Pedro sobre isso, que ele é um cara que ele sempre tá tentando evoluir, e apesar de a gente não ter uma coisa tão exposta, acho que o Dude quis dizer que talvez faltou um diálogo, dizendo pra ele pensando consigo mesmo, agora eu quero mudar, eu quero ter uma nova vida, mas isso tava ali, só não foi exposto pra gente, obviamente, sim, né, de maneira clara. Mas o Subaru, ele vai crescendo, sim, ao longo da história, né, até a gente chegar naquele episódio 13, por ali mais ou menos, que o Wesley já mencionou, quando dá uma viradinha mais legal na história, mas eu acho bem legal a gente também deixar claro aqui pra você que tá ouvindo, né, e ainda, porventura, não viu o ReZero, ou não prestou atenção nisso, mas além do protagonista, a gente tem um universo muito rico ali, né? Então, o que o Tapei Nagatsuki e o Shinichiro, eu não sei qual foi a influência do ilustrador na história escrita pelo escritor, né? Mas o Tapei, ele criou um mundo muito, muito rico, na minha opinião, assim. Então, a gente tem todos aqueles elementos, né? Não vou dizer elementos, mas tem classes, tem magos, tem guerreiros, tem a corte real, tem monstros, né? Então, tem magia. Então tem toda aquela coisa que a gente costuma ver em Isekai, só que eu não sei se pra vocês foi tão como foi pra mim, porque pra mim eu absorvi esse universo de uma maneira muito orgânica, assim, né? Não foi uma narrativa expositiva, como o Pedro adora citar, né? Não foi um negócio que foi sendo não, aqui nesse mundo você tem essa magiazinha que joga desse jeito e não sei o que e tal. Foi um negócio que tu vai pegando, sabe? Tu vai entendendo que ali naquele mundo tem algumas pessoas que podem fazer assim, tem algumas pessoas que fazem assado. Temos vertentes políticas, né? Então existem aquele lado político. Então eu queria saber de ti, Dude, o que tu acha sobre isso, assim? Tu achou que, apesar de ser uma história bem focada no protagonista, tu acha que esse enriquecimento, né, que tu que gosta muito de personagem secundário, né, tu acha que esses personagens que fazem o background complementam bem? Eu acho que o ReZero, um grande ponto que ajudou ele muito foi essa questão do background dos personagens em volta em si, né? Porque o ReZero, ele tem muito desse aspecto de... Ele tem o seu ponto de vista em cima do Subaru, mas ele dá muito brilho pros personagens que estão à volta do Subaru, sabe? É como se os personagens
personagens fossem tão importantes quanto o Subaru na história, que até são os personagens que movem o Subaru, né? Mas como tu tinha falado do background, mano, eu realmente, o ReZero, mesmo sendo de 2016, ele ainda é muito melhor que muitos animes que passam até hoje, nesse quesito de produção, tanto de cenário quanto de introdução de universo, né? Tu tinha falado sobre introdução de magia também, a magia é introduzida de uma maneira bem, eu diria, bem calma, assim, sabe? Ela não é tipo, meu Deus, o Subaru é um demente e a Emília vai explicar ele tintim por tintim, sabe? É meio que a magia existe, o Subaru entende e go ahead, tá ligado? Tem uma parte que eles estão naquela vila pobre ali no terceiro episódio, por ali, e aí a Emília pede pros espíritos pra encontrar aquela garotinha que tem o medalhão dela, entendeu? Então foi de uma maneira super sutil, não foi tipo, meu Deus, apareceu um baita de um espírito e a Emília deu um monólogo pro personagem, tá ligado? Pra ele entender. Meio que o autor também entrou em consenso que, cara, a pessoa também tem que ter um pouco de noção, assim. Também o cara não vai introduzir tudo, porque esse aqui não é o foco não é a magia, é a história do protagonista. Complementar aí o que o Dude tá falando, isso reforça o que a gente tá falando no começo, né, que é do ponto de vista do Subaru, porque até no final, sei lá, o penúltimo episódio aí do Director's Cut, a gente aprende que tem uma magia nova, que é a magia espiritual, né. Então a gente tá sempre aprendendo, vai ter coisa a mais, tem mais magia, tem mais coisas que a gente não sabe. Então esse background, apesar de pouco ainda, é muito bem construído na história do ReZero. Então a gente tá sempre aprendendo. É muito rico, muito rico. Assim, a gente não tem muita informação, mas a gente consegue ver quão amplo é esse universo que foi criado. Para acrescentar muito do que eles estão comentando sobre como a história é introduzida, até a forma de quando o Subaru aprende a ler e vê a história sobre o dragão, ele vê as informações, o ambiente é totalmente rico. Quem é o dragão que apresentou a bruxa, aprisionou a bruxa? Quem é essa pessoa que protege o reino todo, né? O que é esse dragão? Depois a gente vai lá para a parte do reino. A gente é apresentado pelas as pessoas que são... Da lição real lá, as meninas lá que são concorrentes lá, digamos assim, a virar rainha, sei lá. Waifu Awards. Waifu Awards. Deus do céu. E uma coisa muito sutil que a gente vai descobrindo com o decorrer que o Subaru tem contato com esses personagens é que essas 5 candidatas aqui, elas têm todo uma forma de pensar diferente, por mais que algumas tenham o mesmo histórico, né? A Priscila, por exemplo, ela vem de uma família muito rica, ela tem esse princípio de que tudo que ela faz parte acontece algo bom, assim, funciona. E pra que melhor se tornar uma rainha e comandar todo o reino? Vai acontecer tudo bem, assim, na cabeça dela, né? A Crush, que a gente tem um crush nela, ela é meio nacionalista, né? Militarista. Então a gente já tem aí 2 tipos. Tipo, aí tem a Priscila, que é meio monarca, que é o rei que governa tudo. Tem a Crush, que é meio nacionalista e militarista, tá mais pensando em exército, em acha que o reino todo tá muito dependente do dragão. Aí tem a Anastácia, que também é do clã de Hoshin, né? Que é comercial, que elas são bem capitalistas, né? E assim vai com os outros. A Felt é a anarquista, que quer acabar com o reino, acabar com todo mundo. A Emília, que é socialista, quer que todo mundo seja igual, todo mundo igual. Tipo, é muito na entrelinha, assim. Tu tem que adivinhar o que tá acontecendo ali pra te entender o que esse é o universo, assim. Não é explicado, não é jogar na tua cara, assim, isso aqui, entende? Isso enriquece muito o anime. Aproveitando esse gancho aí do Patrick, não sei se a gente já pode entrar nesse ponto, mas eu queria falar um ponto negativo justamente nessa hora dessa parte que o Patrick tá falando. O que acontece aí nessa seleção real? Cara, parece o Congresso Brasileiro. Pessoal. Parece um novelão na Globo, velho. Todo mundo um fala por cima do outro e aí vira uma bagunça e nem parece que são reis ali, um negócio sério. Foi um episódio aí que deu uma quebrada aí, não foi assim, dos 26, esse é o único episódio que você fala, cara, que zoado, merda. Concordo. Qual a intenção desse episódio, né? Porque esse é um dos episódios mais vergonha alheia que tu tem dentro da série, que é a da ação do Subaru e tudo. Sem dúvida nenhuma. Sim, com certeza. É tudo programado pra a gente ter essa sensação mesmo de confusão, bagunça, vergonha. E foi pra mostrar a ambição das pretendentes lá, a seleção do cargo, né? Então a gente foi conhecer um pouco mais dessas personagens. Essa seleção não faz o menor sentido. Eu sou a mais indicada para reinar essa nação. Tudo que vocês precisam fazer é me servir e beijar os meus pés. Então, como a gente já deixou claro aqui, pelo menos pra gente, né, eu não sei se eu assumi errado aqui, mas acho que todo mundo aqui da roda concordou que é uma história muito focada no Subaru, o que cerca ele e o ponto de vista dele. Só que
se é uma história de personagens, a gente não pode sair desse cast aqui sem falar dos personagens, né? Então, eu sinceramente acho que a gente já falou bastante do Subaru e quem ele aparentou ser no começo, né? Então, se for pra gente voltar agora no assunto do Subaru, eu acho que é muito legal a gente falar um pouco sobre a quebra do personagem, né? Que, sinceramente falando, foi algo que eu nunca tinha visto no anime acontecer do jeito que aconteceu em ReZero. E eu queria começar essa parte do papo contigo, Wesley. O que tu achou? Justamente porque tu falou que foi ali pelo episódio 13 que tu viu que o negócio era legal, né? Tu viu que tinha um diferencial. Então, o que tu achou, assim, dessa parte? Até o episódio 13, ele só tá fazendo merda. Tá vendo ele fazer merda, mas nada acontece. Tá tudo bem, ele morre, volta, conserta um pouco das merdas. Mas tu vê que ele tá errando muito. E ele é um personagem, vamos dizer assim, ruim. Ele comete muitos erros, ele é muito humano, como tu prefere dizer. Até o episódio 13 é só isso, e no episódio 13 ele realmente tem uma consequência grande das ações que ele cometeu até agora, né? Não das boas só, mas das ruins também. E até o episódio 18 vão ser só mostradas consequências de todos os erros que ele tem tomado, sabe? De como ele pensa, de como ele é quebrado, de como... É muito desespero, assim. Eu, por exemplo, passei o episódio 1 ao 13 meio que odiando o Subaru, dizendo, meu Deus, olha esse personagem, só faz merda, adolescente bosta. E daí no 13 ao 18 eu cheguei a sentir pena dele, porque é muita tristeza, é muito sofrimento. Eu acho que quando teve essa quebra de personalidade, né, quando teve a tal da desconstrução, né, de personalidade, eu acho que a característica hikikomori, ela ficou mais exposta pra mim, porque quando eu assisti, tudo bem, eu não tinha essa concepção, mas quando eu reassisti a obra esse ano agora, eu parei pra perceber que quando ele é desconstruído ali perto do episódio 13, ele pareceu mais hikikomori com aquele tipo de comportamento, sabe? Que a gente esperava, né? Parecia que aquela era a verdadeira faceta dele, sabe? Caiu a máscara ali, né? Todo aquele Subaru que tinha antes parecia pra mim que não fazia sentido, mas aquele Subaru fazia sentido, sabe? O hikikomori e toda aquela arrogância, todo aquele jeito de ser, como que o Wesley falou, ali sim, eu acho que é unânime que ali que ReZero engatilhou, acho que pra maioria das pessoas, né? Não, e assim, né, e ainda ele sofre as consequências, como a gente falou, e talvez, Dude, parando pra pensar, foi a intenção da obra, né, não, o Subaru, teoricamente, como o Subaru enganou todo mundo em volta dele, que ele era um cara pra cima, um cara motivado, tal, como o Pedro falou, cai a máscara, então caiu a máscara pra gente também como audiência, né, então a gente viu o verdadeiro Subaru, que até então a gente achou que enfim, como tu falou, não parecia coerente, né, saiu o cara saiu um cara que não ficava em sociedade, tal, um hikikomori e tal, e esse cara, de repente, ele virou um cara animado. Então, a gente vê a quebra desse personagem também, junto com a Emília, junto com os outros personagens, né, da obra. Sem contar a sua. Eu vi também em alguns lugares, algumas discussão, Facebook, YouTube, enfim, o pessoal discutindo que pareceu meio incoerente essa atitude dele, né, que não é uma atitude que alguém tomaria, né. Mas a gente tem que parar pra pensar que o Subaru, ele tem 17 anos, se eu não me engano. É um adolescente, cara. Adolescente de merda, como disse o Wesley. É algo que um adolescente faria, pô. Ele é uma pessoa orgulhosa, ele não quer falar que tá errado, ele não quer falar que errou. Ele quer ser o herói da história, ele quer ser o herói da própria história, né? Pra mim foi muito coerente isso que aconteceu. Eu achei totalmente crível, né? O jeito, como aconteceu. E aí que a trama muda totalmente o tom dela, né? Muda a abertura, você vê a abertura, fica tudo muito mais pesado, né? Tudo muito mais... Você fica, cara, como que ele vai sair dessa? Como que ele vai voltar, ou nunca foi, no caso, né? Ser um personagem, ser o herói da história, porque ele é o protagonista, né? Então ele vai ter que ser o herói da história uma hora ou outra, né? Mas então, e você, André, o que você acha em relação a essa atitude dele aí? Cara, sinceramente, foi aí que ReZero... Eu já gostei desde o começo, né? Eu não fui tão exigente quanto o Wesley, né? Eu não comecei pelo episódio 1 como o Dude, então não comecei com o pé esquerdo, mas eu gostei muito desde o começo, e quando aconteceu essa quebra do personagem, como eu falei, eu não esperava. Eu realmente achei que ia ter alguma discussãozinha e tal, ia ter aquele conflito heróico, heroína, aquela coisa toda, meio bobinha, né? Que não vai pra frente, que nunca vai, mas não foi isso, né? Foi algo muito pesado. E o jeito como o diretor
né? Aqui entrando um pouco no assunto diretor, porque até uma coisa que eu não tinha me ligado, mas foi o Pedro que levantou isso comigo, e sinceramente, talvez você que esteja ouvindo não tenha se ligado. Mas ReZero veio de uma light novel. A light novel, ela quase não é um mangá que tem um roteiro de enquadramento, da onde a câmera vai estar. Storyboard, né? Isso, não tem isso pra seguir. Então, não é pegar um mangá e torná-lo animado, como é a maioria dos animes. Então, o diretor de ReZero, que foi o Masaharu Watanabe, ele foi o grande as da jogada, porque ele optou por falar pra equipe dele, ó, vocês vão desenhar a partir do episódio 13 até o 18 o Subaru com uma olheira fodida. Todo episódio, vocês não podem esquecer. Ele, tipo assim, ó, esse tipo de detalhe, sabe? Porque tu vê a cara do Subaru do episódio 15, tu vê a cara do Subaru do episódio 3, tu vê a diferença, sabe? E eu nunca sinto tanto isso em animes, porque, sabe que vocês com certeza já viram um anime que tem um personagem que todo mundo fala que ele é feio. Só que tu olhando pra ele, tu não acha ele feio, tu aqui como espectador, porque todo mundo é bem desenhadinho, todo mundo é arrumadinho, e ele continua, mesmo sendo feio, ele continua sendo mais bonito que todos os figurantes, sabe? Então, eu não sei, eu senti esse apego, não apego não, mas esse cuidado com os detalhes, porque a própria expressão corporal do Subaru muda, o jeito que ele se impõe, o jeito que ele fala com as pessoas, o tom de voz dele, tudo isso muda, né? E claro, na Light Novel a gente tem um certo roteiro, né? Porque quem nunca leu uma Light Novel é basicamente um anime escrito, né? Então o autor com certeza colocou esses traços ali, mas ele colocou por escrito, não numa mídia completamente diferente que é o anime, né? Então por isso que eu dou muito crédito pro diretor aí, né? De como ele representou, escolheu passar pra gente como o Subaru reagiu a todas essas situações, né? Um exemplo muito claro é como os outros personagens tratam ele nesse período. Porque todo mundo percebe que ele tá, tipo, devastado ali, que ele tá quebrado. Tá alterado, né? Todo mundo meio que pisa em cima dele por causa disso. Porque não tá vendo alguém digno, vamos dizer assim, de qualquer coisa. Estão vendo como se fosse um lixo ali, andando. 3 episódios de surra. Não é mais, né? É do 13 ao 18 mesmo. Até a Ren falar com ele. Você quer morrer de agonia vendo esses episódios. É E foda. já que tu falou da direção, a direção do episódio 15, por exemplo, é uma das melhores de todas. O episódio 15 é qual? Numericamente, eu não sei dizer qual é que é. Assim, é o que o Subaru perde a cabeça, sabe? A Ren dá uma torcida, assim, né? Ah, mano. Ah, E não, tudo vai mais, se isso fuder, é muito velho. Ninguém quer lembrar disso, mano. A Ren tá lá jogando Twisted e ele tá lá fingindo de louco. Nossa. Nossa. Que Twisted, mano. Meu Twister, amigo. tu quer dizer, porra? Twister. É que é Nossa. Twisted, né? É, Twisted é na maldade, né, já. Tem pontos pontuais sendo redundante aí do diretor, né, cara? Mas se você for ver, cada episódio tem um detalhezinho, assim, que se você prestar atenção não é usual, não é comum de se ver, né, em anime. O enquadramento, pô, nessa cena aí mesmo que o Subaru despiroca aí, começa a falar as besteiras lá pra Emília, você reparar o enquadramento, cara, é totalmente diferente de anime. E se você vê a câmera, entre aspas, né, que não tem câmera, ela treme, cara. Você já viu em anime a câmera ficar tremendo, pô? Que é pra mostrar que ele tá meio que perdido, né? Ele não sabe o que Transtornado, fazer. É pra passar a sensação. A gente, às vezes, não repara. Quem tá assistindo só por entretenimento não repara nessas coisas. Mas a intenção do diretor não é fazer você reparar, é fazer você sentir. Transmitir o sentimento com aquele enquadramento, com aquele estilo de direção, essas coisas, entendeu? Essa é a ideia, cara. E todo o episódio, você pode pegar, desde o começo, parar pra assistir, você vai ver que tem alguma coisa não usual em anime. É mais direção de filme mesmo. É sensacional, cara. É de tirar o chapéu pra esse diretor. Eu sou fã dele já. Pegando o gancho do que o Pedro falou, eu concordo fudidamente, porque eu dou 630% do crédito do sucesso de ReZero pro diretor. Cara, ele transmitiu muita emoção. Se vocês parem pra perceber, as cenas de desespero do Subaru, a tonalidade de cor que é mostrada em tela, e as cenas mais românticazinhas, né? Por exemplo, a gente tem aquela cena lá que a Ren se declara pro Subaru, tu vê que as cores são bem vivas, são bem estouradas, e tem todo aquele brilho. Aí tu tem aquela cena da própria Ren matando o Subaru, e a cena é toda em vermelho pra representar um pouco toda aquela violência e todo aquele ódio pelo Subaru, pelo fato dele ter o mesmo cheiro da bruxa, né? Então, tu vê que o diretor, ele quer a todo momento te passar o sentimento que o Subaru tá sentindo, sabe? Independente de qual sentimento seja. Eu acho isso incrível. Aproveitando aí, já que o Dude já entrou também nesse assunto desse episódio que a Ren se declara,
não só a direção, cara, mas a direção de som também é sensacional. Esse episódio da Aren se declarando, os enquadramentos, né, começando, que nunca mostra os olhos dele, né, sempre é a boca e tudo mais. Uhum. E se você perceber, o céu tá se fechando enquanto o Subaru tá se degradando ali, tá fechando o tempo ali, vai cair uma tempestade. E aí a Aren começa a falar todos os pontos positivos dele e começa a clarear o céu e tudo mais. E aí, quando chega no ápice dessa cena, a música também chega no ápice, cara. Pô, é sensacional. O conjunto, tanto da direção quanto da direção de som, é perfeito. E é de 2016, mano. Pô, 2016 não é tão velho, mano. Porra. Que 4 anos, mano? 4 anos é uma Copa. 4 anos, mano. É uma Copa. velho. Nossa, é de 2016. É uma faculdade, Deus do mano. céu. Não tinha que mano. É uma DM bem feita, mano. Não, mas eu acho que não tem nenhum anime que tem uma trilha sonora tão marcante, assim, cara. E não só a trilha sonora, de música, né? Se você for pegar questão do silêncio também, eu tô escrevendo, até provavelmente vai sair aí, ou antes ou depois, depende de quando você tá ouvindo isso aqui, só um post sobre a trilha sonora de ReZero, cara. E o uso do silêncio, pra quem não sabe, também o silêncio é um recurso de trilha sonora. Pô, é muito pontual. Aquele episódio que o Subaru tá deitado no colo da Emília e que ele começa a falar indiretamente todos os problemas dele, que tá um silêncio, e a Emília vai bem no ouvido dele e sussurra pra ele. Até arrepiei aqui, rapaz. Qual episódio foi esse aí? Ah, eu não sei, é o 9 ou é o 8. É, ela na mansão ainda. Ela na mansão ainda. Ah, Cara, eu senti a Emília sussurrando no meu ouvido. Isso aí, Ellen ouve isso aí, hein? Ficou parecendo esse episódio parecia um AMV que chama? É AMV? Como é que chama? Não, é SMR. SMR. É SMR, isso. meu amigo, SMR Emília. Desse episódio, cara, foi. Se tivesse uma musiquinha dramática no fundo, não ia ter o peso que teve, igual teve o silêncio. Eu vou ficar falando baixinho no ouvido de vocês pra você. O pior SMR do planeta Terra, velho. E completando sobre esses episódios, por exemplo, o 15, que é o do o Peck. Como é que vocês pronunciam Peck, velho? Poca. Que aquele lá que ele aparece gigante no. Nossa. Nossa, cara. Esse episódio é muito bem dirigido. E o episódio da Aren é um dos melhores episódios de animes de todos os tempos, assim. Independente da qualidade de ReZero, aquele episódio é perfeito. Cara, o que que tu sente, né, vendo aquilo, né, cara? Realmente Você sente desespero, tanto que o episódio chama Desespero, né? Cara, é muita loucura, cara. É muita loucura, assim. Realmente a produção de ReZero, né? É realmente. A gente até acabou indo um pouco dos personagens, a gente já ter falado, entrar um pouco mais nesse assunto. Mas, no fim das contas, o grande astro é o Subaru, né? E como a direção e a produção caprichou em entregar, né, tudo que o Subaru tava sentindo pra gente, né? Então, trilha sonora, cores, câmera, tudo isso tem a ver, né, com o jeito que a narrativa quis passar todos esses elementos pra gente. E, bom, então, a gente pode até voltar um pouquinho aqui só pra não deixar passar em branco, né? Mas vamos comentar um pouquinho sobre os outros personagens de ReZero também, porque eu acho que eles merecem, apesar de obviamente não ter o mesmo trabalho que o protagonista, né? Eles também têm uma atenção muito interessante e eu sinto, né? Aí vocês podem até complementar depois, mas eu sinto que essa temporada ela focou de propósito somente no Subaru, e depois a gente vai ter uma virada aí, onde muito mais gente vai ser trabalhada, na minha opinião. Então, vamos iniciar aí, o Wesley até mencionou o Pac aí, né, a hora que ele... Puck, chame como quiser, o bichinho fofinho da Emília. Ele tem uma aparição muito interessante e volta de novo pro enredo, volta de novo pro conflito principal, que é a história da bruxa, a Emília se parecer com a bruxa, quem é o Pac, quem é a Emília, onde ela veio, né? Essa história toda. Então, bom, sobre a Emília, então, quem gostaria de começar aí pra falar Emília, Pac, esse núcleo? Eu vi muita gente reclamando também que a Emília é um par do protagonista sem gracinha. Pô, e é verdade, né? Que ela é sem gracinha? Tô ficando bravo aqui. Mas aí eu pergunto, quem é Emília? O que acontece com a Emília é que ela não teve tempo suficiente ainda pra ser desenvolvida ela, mas você sente que ela tem algo dentro dela guardado. Ela é uma pessoa introvertida, uma ferida, alguma coisa que a gente não sabe ainda, que ela tenta parecer uma pessoa, mas na verdade ela não é. Ela tem algum trauma, alguma coisa muito grande por trás daquela personalidade dela meio sem gracinha e meio sem sal. Eu acho que ainda vai ser desenvolvido isso
ela vai ter um foco maior, então eu acho meio justificável aí, eu não sei se todo mundo concorda, o André, se ele quer, o André já lançou aí que ele acha. Não, tô brincando. Eu não vou dizer que eu acho ela sem sal, né? Eu acho só que o problema aí da Emília, na minha opinião, e aí eu vou discordar um pouco do que o Pedro falou, é que, bom, se levar em conta que a gente só conseguia ver o que o Subaru tava vendo, né, e o que ele tava, onde ele estava, né, boa parte do anime a Emília realmente não teve participação, né, a Emília tava sempre lá, era o ponto final de cada arco, mas durante o arco ela nunca esteve lá, né, então se a gente pegar o primeiro arco da floresta lá, que o Subaru salva a Rem lá tal, a Emília nem participa, bem dizer, ela só fica lá, enfim, por fora, assim. Então depois a gente entra no arco o próprio arco onde o Subaru tá dentro da mansão, ela sempre só é o ponto final, né? Então todo o desenvolvimento dele, descobrir por que ele tá morrendo e tal, não teve participação. O arco da quebra, ela foi o início, quem iniciou a quebra do Subaru, né? Claro que a culpa foi dele, mas ela que iniciou, deu o trigger ali, mas ao longo dele também, ela era o objetivo, ela não esteve lá dentro, né? Ela não é que ela não tenha tido tempo, ela teve episódio suficiente pra ter sido desenvolvida, pelo menos um pouco mais. Só que eu acho que por opção do pessoal, eles não quiseram mesmo, sabe? Eles assim, não, a Emília não é o momento dela, ela vai ficar ali só por cima, sendo meio que uma beldade inatingível, por enquanto, sabe? Eu acho, na minha opinião. Eu só não entendi, aí talvez o Patrick possa, já que é o waifu dele aí, né? Mas talvez ele possa defender ela um pouquinho melhor, mas eu acho que foi muito, digamos assim, eu achei muito forçado, né? Tudo bem, vamos entrar no papo de, o amor a gente não escolhe, aquela coisa, né, meio dramática e tal, mas, sei lá, eu acho que o Subaru, ele deu muito valor pra algo que não se mostrou ter tanto valor assim, sabe? Apesar dela ter sido o primeiro contato dele, a primeira coisa boa dele naquele mundo, enfim, passando a bola pra ti, Patrick, defenda a sua mulher. Defenda a sua mulher aqui. Defendeu o Subaru pela escolha dele de a Emília é minha... Eu amo a Emília e eu quero fazer tudo por ela. Tipo, isso eu não consigo explicar. Talvez o roteiro mais pra frente consiga, mas tipo, é um cara que entrou no mundo e viu uma pessoa bonita, eu quero ficar contigo. Basicamente isso, a história dos dois. Pois é. E uma coisa que eu acho muito interessante, já dando um pouquinho de brecha pra depois a gente falar do resto, é que na mansão do Roswell, todas as pessoas têm algum tipo de problema, menos o Roswell. Tipo, se tu parar pra pensar, o Subaru é um Nietzsche ferrado, tá agora traumatizado depois de tantas mortes. A Emília é uma pessoa discriminada desde que nasceu, porque todo mundo compara ela com a bruxa, tem os seguidores da bruxinha atrás dela, e tipo, ela ficou reprimida por esse motivo, né? Basicamente o único amigo dela de verdade era o Pac, né? Por muito tempo. A Ran e a Rain tem aquele passado filho da mãe lá com os demônios. E a própria Beatrice também, depois a gente vai falar um pouquinho dela, tem muito do problema de estar sempre sozinha, né? Mas assim, voltando ao tópico que é pra falar da Emília, a Emília eu acho que ela é um personagem muito incompreendida pelas pessoas que estão assistindo, porque pensa em você ser discriminado desde o primeiro dia que tu nasceu, tu se dá por gente, assim. Todo mundo te compara com uma pessoa, algo que é horrível, ninguém quer falar contigo, todo mundo te olha de uma forma como se tu fosse um lixo. Como é que tu espera que uma pessoa que é tratada dessa forma consiga interagir normalmente com outras pessoas? Pra mim é muito justificável o fato de, entre aspas, ela ser sensal, ela ser dessa forma no anime. Ela ainda tem muito o que crescer, assim como o Subaru. Ela tem muito o que aprender como pessoa, mas a forma que ela lida com o mundo, aquele mundo que o mundo de ReZero é horrível, né? A forma que ela lida com isso é de uma forma muito pura, muito... Por mais que tu me odeie, por mais que tu fale mal de mim, ou tu não queira me ver perto, eu quero o melhor pra ti, e eu vou justificar só de uma forma, eu vou justificar minhas ações de uma forma lógica, só pra dizer que eu tô fazendo isso por algum motivo, mas eu quero realmente te ajudar. Tipo, pra mim a Emília representa isso, assim. Túlio falando tudo isso, eu tenho que concordar com o Túlio. Apesar da história da Aren e da Han ter uma backstory muito foda e ter um plot muito, muito grandioso, e o pessoal gostar muito dela por ela ter sido mais trabalhada que a Emília na obra, eu ainda prefiro a Emília, porque a Emília, ela aparenta pra mim ser... lado, porra. Aí, porque a Emília, ela aparenta ser mais humana que a Aren e que a Ran, por esses aspectos que o Patrick falou mesmo. Porque ela tem cautela
nas relações, sabe? As pessoas têm cautela nas relações. Então ela aparenta ser, e aos poucos, na temporada, ela vai se abrindo com o Subaru, entendeu? Então ela vai dando mais corda pro Subaru. E tu vê que nas mortes do Subaru, quando o Subaru faz uma cagada, a Emília tem uma resposta bem negativa, o que é uma resposta certa de uma pessoa que tem cautela, entendeu? Só sei que o Dude e o Patrick vão apanhar, mano. Ela é madura no caso, Dude, é isso que tu quer dizer? Ela é madura, mas ela tem uma resposta mais humana, assim, mais sincera. Porque, tipo, não, ele errou, eu vou perdoar ele, coitadinho. Não, cara, tipo, não é assim que funciona, sabe? Ela passou por tudo aquilo que ela passou, então ela tem que ter aquela resposta, sabe? Porque ela tem que se proteger. Pague pelos seus erros, irmão. Então, eu só queria perguntar pro Pedro. Ô, Pedro, quem é a Rain? Que isso, mano? Vai se fuder, velho. Desgraça. Vocês vão tudo apanhar, cara. Só pra eu ter uma ideia, assim, quem que é a best girl de vocês aí, só pra... Meu Deus do céu, a gente vai entrar nesse papo. Só rapidinho, só pra eu entender um pouco melhor o pensamento de vocês. Aqui é T-Rain, mano. Team Rain. Meu amigo. Mano. E a tua, Wesley? Tu largou, tu joga então, né? Antigamente eu pensava que a Ren era melhor, mas tipo... Ai, meu Deus, eu quero me sacrificar, deixe-me sacrificar, eu quero morrer. É, um Alguma pouco coisa forçado, do tipo, né? sabe? Todo momento. Então eu ainda prefiro a Emília do que a Ren. Meu Deus! Não, Mas tô brincando. A melhor é a Ren. A Aranha é genial, A gente, certamente, pra quem achou que a gente ia entrar no papo waifu aqui, a gente entrou brevemente só. Tá? Meu amigo. Realmente não seria muito a nossa cara. Mas de qualquer jeito, existem os dois lados, e a única coisa que eu posso dizer é que, assim, obviamente a Ren teve muito mais tempo, né, de tela, digamos assim, entrando de novo nesse assunto. Então, de qualquer jeito, ficou muito mais fácil se apegar com ela. E de qualquer maneira, né? Eu gosto mais da Ren também, né? Pelos motivos que eu já falei. Mas, de qualquer maneira, essa história de, meu Deus, tem que ser a Han, foda-se a Emília, não sei, isso não vale a pena ser discutido, porque, querendo ou não, sendo justificável ou não, é uma escolha... a gente tá entrando no personagem 2D. É uma escolha do autor, consequentemente, do Subaru, né? Então... se o Subaru ama a Emília, né? Eu amo a Emília, aquela famosa frase, né? Então, que direito a gente tem como audiência de simplesmente condenar ele porque ele não gosta de uma pessoa que ele não ama, sabe? Que a gente queria que ele amasse, sabe? Imagina você na vida real, você gosta de uma pessoa, só que não são sentimentos correspondidos, chega outra pessoa e se confessa pra você, né? E começa a, enfim, querer alguma coisa com você. Você é obrigado a aceitar essa pessoa só porque essa pessoa quer, né? Com então, certeza. não faz muito sentido, né? Então, eu acho justificável, apesar de gostar mais da Ren, né? Apesar de... E se você gosta muito, muito da Ren, queria muito ver ela com o Subaru, tem um spin-off, né? O próprio autor fez uma história onde o Subaru escolhe ficar com a Ren, eles saem, tem 2 filhos e você pode se deliciar um pouco com é um spin-off, um mangá, né? Um mangá spin-off onde acontece essa rota alternativa. É bem legal isso, bem legal ter levantado aí, Patrick. Parece aqueles jogo de namoro japonês de visual lá, novel, né? Que tu escolhe Visual opção 1, novel. opção 2, tanto que existe uma visual novel de ReZero, né? Talvez lá exista Meu amigo. Talvez lá exista essa possibilidade, muito bem lembrado. E bem, a gente comentou brevemente aqui sobre outros personagens, né? Um pouco a história daquelas meninas lá, do que vão concorrer lá, a eleição real. A gente tem outros personagens interessantes, apesar de muito pouco, digamos, aproveitados, digamos assim, posso dizer, aqueles cavaleiros, né? Tanto o Reinhard quanto o Julius, né? Os dois, o Julius aparece ainda mais que o Reinhard, apesar dos dois ter sido bem impactante no salvamento, digamos assim, né? Na salvação do Subaru, né? Um no começo, um mais pro final. Enfim, e agora eu queria conversar um pouco com vocês sobre um personagem, mas também entrando mais no assunto de vilão, né? De uma pessoa, um antagonista ali. Então, eu cheguei a achar um momento em ReZero que a gente não tinha, de fato, um antagonista, né? Em momento algum, a gente tinha alguma coisa indo explicitamente contra o Subaru. Só que aí eu parei e pensei, eu queria levantar isso aqui, não sei se eu tô viajando muito, mas o próprio... Porque o Subaru, ele tá lá por causa da bruxa, né? A princípio, a gente entende que sim, pelo menos, né? Dá a entender. E a própria bruxa não seria antagonista porque dá a impressão que ela manipula ele, né? Então, mas o próprio destino do Subaru ser algo meio que contra a vontade dele, sabe?
Porque a gente tem lá o Betelgeuse lá, né? O cara lá que aparece, mas ele é nada mais que um lacaio, assim, né? Então, na minha opinião, assim, faltou um pouco, né? Pelo menos, a gente teve a introdução, que seria a própria bruxa, mas faltou esse outro lado, né? Essa outra ponta, a ponta do mal, digamos assim, né? Só eu que senti isso. Não, eu acho que isso que você tá falando faz total sentido. Falta mesmo um antagonista, porque na verdade a história nem se desenvolveu ainda. Se for parar pra pensar na história do anime, sei lá, passou uma semana. Daquele principal lá, né? Daquele principal mesmo, do dragão, aquela coisa arada, né? Nem aconteceu. A bruxa não é antagonista porque a bruxa que tá fazendo o Subaru tomar as medidas, a decisão correta, não sei, que ela quer, né? Ela que tá direcionando o Subaru pra alguma coisa. A gente não sabe o que é essa coisa aí. Eu acho que ela não é má, provavelmente. Não sei, vou ver. E vilão mesmo não teve, cara. É meio difícil entrar nesse ponto aí, porque realmente talvez seja... Não dá nem pra falar que é um ponto baixo, porque a história não finalizou. E nem um ponto alto, porque não tem. Né? Não teve, né? Eu não sei se todo mundo aqui concorda, se alguém quer falar. Não spoiler, né? Mas de alguma teoria aí, de alguma coisa. Eu tenho uma. Pra mim não é a bruxa. Tá muito óbvio. Tu acha que vai ser tipo um plot twist, assim? Muito, muito óbvio pra ser a bruxa, sabe? A bruxa parece que é boa, na verdade. Talvez a bruxa seja boa, ou talvez não seja uma bruxa. E a musiquinha? Aquela lá é boa, né? Aquela lá é boa, né, cara? Parece que o Subaru tomou um ácido, tá ligado? Meu amigo. Dá um arrepio aquela música, de verdade. Uma coisa muito interessante de ReZero é que realmente, e que pra mim me empolga, porque eu gosto desse tipo de coisa, é que existem mistérios que não são resolvidos, assim. Falando um pouco de alguns que passou durante esses episódios, assim, porque como que o Subaru foi levado para aquele mundo, né? Por que ele foi levado? Quem é essa bruxa que trouxe para ele, supostamente? Por que ele retorna em checkpoints e esses checkpoints mudam constantemente? O que faz esses checkpoints mudar? São coisas que a gente não sabe. E coisas que aparecem nas entrelinhas, assim, que às vezes até a gente tem esquecido, são, tipo, a Elsa lá no começo do anime. A assassina que vai matar o Subaru e matar todo mundo, pegar a insígnia da Emilia. Ela batalha com o cavaleiro lá, que eu esqueci o nome. O Reinhardt. Reinhardt. Fala que vai voltar depois e some, nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Quem contratou ela, tá ligado? Por que ela queria a insígnia da Emilia? Outra coisa, por que o Julius quer matar o dragão se o dragão que defende o reino? Uma das intenções do Júlio, do cavaleiro que falou, que ele quer matar o dragão com um dragão ancestral do reino e tal. Por que ele quer matar o cara que justamente protegeu, aprisionou a bruxa? Esse negócio do Subaru ser pecado ali, o Subaru ser o vilão, né? A gente já citou até que ele é orgulhoso. Tipo, esse tipo de coisa eu acho muito interessante. Ele move a história, tipo, faz pensar, porque para pensar, a história não é em torno só do Subaru. Todo o resto do mundo tem vida. Eles têm alguma coisa. Eles não... No episódio eles estão aqui, só que no outro episódio eles já fizeram outra coisa, já completaram outras tarefas que eles tinham pra fazer e já estão, tipo, já mudaram, assim. Então a história se move junto com ele, uma lore bem viva, né? Só lembrando desses mistérios que a gente tinha apontado, que eles não explicam as coisas. Então ele vai dizendo, eu vou matar o dragão, eu vou fazer diversas coisas, espíritos, o que é o pack. Ele não explica nada, então tu fica naquela de, eu não sei se a bruxa é má, o que é o dragão, o que é a bruxa, o que é tudo, né? O que é o reino, nada disso é muito bem explicado e isso é legal. Pois é. E na verdade, né, esse ponto dos mistérios que são levantados, não bem mistério, né? Porque eu acho que volta de novo para aquele assunto que a gente falou antes, de que ReZero em si é muito do que o Subaru tá querendo fazer, né? Então, o Julius largou essa frase pra ele, pode até ouvir, né? Só que ele caga pra isso, porque ele quer o quê? Ele quer salvar a Emilia, sabe? Ele não tá ligando muito pras outras coisas, né? Ele quer ajudar a Emilia, é isso. A primeira temporada inteira focou muito nisso. E eu acho que, na verdade, né? Aí tudo bem, você tá no seu direito de não gostar. Assim como eu fiquei puto pra cacete com Shingeki, que toda temporada nova só trazia mais mistério, né? Não sei se com vocês foi assim, mas... Porra, sempre vinha mais mistério,
Mais mistério e nada explicado. Nada explicado. Só que, diferente de... Claro, hoje eu gosto muito porque foi explicado muito boa coisa e ficou muito bom, né? Mas o ReZero, o foco não é em resolver mistério, né? O foco não é chegar na bruxa, o foco não enfim, o foco é o Subaru, pelo menos nessa primeira temporada. Então não foi um problema não ter sido respondido isso tudo, né? Que foi levantado. Mesmo que meio orgânico, né? Como a gente já falou. E chegando assim, né? Eu queria só levantar esse ponto, que é um ponto talvez um pouco delicado e talvez aqui seria o meu, não vou dizer o único ponto negativo, mas o único ponto realmente negativo, se eu não encarar que é uma história sobre o Subaru, seria o fator consequências, né? No fim das contas, ReZero, a primeira temporada inteira foi... Vamos até um ponto, deu ruim e volta, né? Basicamente foi assim. E até o final é literalmente isso, né? E tanto que, até em grandes batalhas, tal, temos perdas de personagens completamente secundários, né? Ninguém relevante realmente, pelo menos até o final extra ali do Director's Cut, né? Ninguém relevante realmente foi perdido no processo, porque o Subaru sempre volta e conserta tudo. E eu queria saber de vocês, então, queria começar perguntando pro Dude, se essa falta de consequência final, assim, foi algo que te marcou negativamente, assim como me marcou um pouco negativamente, digamos assim, apesar de eu entender que é uma história sobre o Subaru. Tu acha que a história teve pouca consequência devido ao poder do Subaru? Eu queria te contra-jogar essa argumentação com uma pergunta, antes de eu dar o meu veredito. Não. Consequência sempre tem, só que pra ele, né? Então, ele sempre tá evoluindo, ele sempre tá se fudendo, ele sempre enfim, tá... As consequências, quando volta, sempre fica só nele, entendeu? As pessoas que estão em volta sempre continuam sendo elas mesmas, sabe? Claro, na rota que deu certo, né? Elas mudaram por conta das ações do Subaru. Mas, enfim, dá a impressão que parece que perde um pouco o senso de perigo, sabe? Porque enquanto quanto espectador tá assistindo, dá a impressão que se der ruim, ele vai voltar e vai resolver, entendeu? Então, é isso que eu quis dizer um pouco, né? Eu espero que isso não se mantenha pra próxima temporada, mas aí eu não sei como dizer. Nessa temporada, não chegou a me incomodar de verdade, mas se chegar na próxima temporada e continuar assim, aí vai ficar cansado. Esse é o fator que ao mesmo tempo deixa o anime bom e o anime ruim, porque a consequência não se aplica ao universo, porque tu sabe que ele vai ter que morrer, voltar, refazer alguma coisa pra alterar o universo, sabe? Mas tu sabe que ele vai ter as consequências dele, mas tu sabe que o universo vai se manter constante. Ao mesmo tempo que tu sabe que o importante dali é tu querer ver o Subaru, vendo a maneira que ele vai tentar alterar o universo e vendo como ele vai se desenvolvendo, tu sabe que, de um outro ponto de vista, tu sabe que o universo vai se manter constante. Então, qualquer perda de qualquer personagem chega a ser irrelevante no final. A partir da próxima temporada, se qualquer personagem morrer, André, qual o nível de importância que tu vai dar? É zero, cara. Se algum personagem, sei lá, a Emilia morre. Inclusive, ela morre algumas vezes. Sim. Então, tipo, se a Rain morrer, é óbvio. Se a Emilia morrer, é óbvio. Se qualquer personagem em volta morrer, é óbvio. Talvez se, sei lá, algum personagem não tão importante morrer, talvez ele não consiga salvar, talvez, entendeu? Mas ao mesmo tempo, isso pode ser muito bom porque pode quebrar a nossa expectativa, né? Então, pode acontecer de morrer alguém importante e ele não voltar, né? Quero ver ele ter coragem de fazer isso. Pois é, tipo, já pensou? Acontece alguma coisa e, cara, não vai rolar, né? Não vai rolar. Pra mim, eu acho que o autor, ele usou muito desse gatilho das consequências no começo pra pegar a gente e no final já tava introduzido o mistério da bruxa e ali pegou, cara. Eu acho que ele foi. Mas, Pedro, eu queria saber de ti, cara, o que tu achou desse desenrolar? Acho que, na verdade, isso é uma intenção da bruxa. A bruxa que tá determinando o que ela quer que aconteça, porque o checkpoint não é muito bem definido, né? É de um ponto X lá. Pode passar, sei lá, 5, 6 dias, ele volta naquele ponto depois que ele morreu. Ele podia voltar um dia antes, ou o dia que ele dormiu. Não, é o ponto que a bruxa quer. Então, talvez, ele tem que fazer as coisas da forma que a bruxa quer, né? Que a bruxa tá determinando. Então, isso não eu não acredito que seja uma falha, porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Eu acho que essa foi a ideia do autor. Mostrar que o Subaru meio que não tem escolha. Arrumar a história. A história tá indo errado, deu errado, ele tem que voltar e consertar a história e seguir naquela direção. Bom que ele pode fazer cagada, né? A consequência é pra ele, sempre é pra ele, né? Ele pode se fuder, a história tem que... ele pode se fuder. Mano. A história tem que seguir. Aí eu não sei se o Patrick ou o Wesley quer complementar, se eles têm algum ponto diferente, alguma coisa aí pra falar. Mas considerando isso o final ali, eu acho que se o tema do anime é ele morrer e recomeçar, do episódio 19 ao episódio final, ele basicamente faz isso uma vez só. E eu sinto que isso é meio... Tudo dá muito certo, sabe?
na luta da baleia lá, nossa, tudo voa, tudo dá certo, eles matam a baleia, tá tudo certo. Quer dizer, teoricamente. E depois lá com o Preguiça, esqueci agora. O Petilgilf. Petilgilf. Também tudo dá muito certo. Tem um plotzinho, um plot twistzinho, mas é bem pequeno, é uma coisa muito... Eu sinto que tudo evolui muito fácil a partir do episódio 19. Eu acho que deveria ter mais dificuldade, ele deveria ter que resetar alguma vez, pelo menos. Porra, ninguém ia aguentar não, mano. Subaru ferrou só, tá? Se ferrar mais, tem a dó do Subaru, cara. Eu só achei que foi muito fácil. Ele pegou e ele absorveu... Foi fácil? Esses episódios, eu quero dizer que nesses episódios do 13 ao 18, ele parece que absorveu um conhecimento infinito ali, que depois do 19 ele acerta tudo, tá ligado? Não erra mais nada. Não, mas é porque é um desenrolar das opções que ele aprendeu errando, né? Uma coisa que eu percebi é que parece que ele volta e ele... Eu não sei, talvez... Mas ele voltou muito parecido com o que ele voltou antes de quebrar. Eu não sei, eu senti isso. Vocês não sentiram, Sim. assim? Parece que ele... Isso também. Tipo assim, ele não volta igual, porque parece que agora ele bota mais pra fora, né? Então, tipo, ele fala pro Julius que ele não gosta do Julius, por exemplo, né? Ele, ao mesmo tempo que ele precisa dele, ele sabe que precisa dele e tal, mas ele não gosta do cara. Ele meio que ele não tem receio de falar as coisas mais, né? Mas eu acho que foi só isso, sabe? Tipo, porque no fim das contas ele voltou a ser quem ele era antes de quebrar, sabe? É que ele aceitou o fato de que ele morre e volta, só que ele, ao mesmo tempo, ele também entende que ele quer enfrentar isso, entende? E por ele voltar a ter essa vontade de enfrentar o que é o imensurável, que é algo inalcançável pra ele, faz ele se mover de uma forma diferente, que é muito parecido com o que a gente viu lá nos primeiros episódios. É verdade. Mas tu pode perceber, o jeito que ele luta com a baleia, mano, ele não tem medo de nada, tá ligado? Ele não tem medo da morte, ele não tem medo. Pois é. É um bom jeito de levar, né? Abrindo um link pro que o Pedro falou, de que é tudo de acordo com o que a bruxa quer. Então, se ele perceber isso, né? Ele pode fazer as coisas do jeito dele e, enfim, pode realmente não ter medo da morte, né? Ele basicamente ficou mais inteligente, porque ele era muito burro de 1 ao 13 ali. Aí que tá o motivo de eu achar que não é a bruxa, velho. Por que a bruxa entregaria esse poder pra ele? Qual a utilidade desse poder? Mas aí a gente já tá entrando em teorias aqui, né? Não sabe, né? Não teria por que ter um motivo da bruxa entregar isso a ele. Sabe? Vai que a bruxa é uma viajante do tempo. E aí não esse linha do tempo, pelo amor de Deus! Nossa, ninguém se agradece. Não! Nossa, mas vocês estão falando de bruxa e tudo mais, assim, uma coisa que me fascinou muito no final do anime foi essa questão da representatividade da bruxa nos seguidores dela, né? Aquele Peter Ganso, eu não sei como é. Mano, é o Pedro Ganso. O Pedro Ganso lá. Nossa, o Pedro Ganso Romanella. Ele era representante... Olha o nome, cara. Parece um líder, sei lá, da turma do pagode. O Pedro Ganso lá, ele era o representante da preguiça, né? Vocês sabem disso, né? Ele é o representante da preguiça e qual era o poder dele? Era as mãos. Então meio que tu tem uma representatividade de que as mãos fazem tudo pra ele. Ele não precisa fazer nada, o corpo dele não faz nada, as mãos fazem. Então, tipo, tu tem uma metalinguagem ali introduzida, sabe? Legal. A baleia era o quê? Era fome? Gula? Era a gula. E ela engolia. Né? Ela come tudo, né? E, tipo, o que é a gula? A gula é, tipo, é mais que fome, sabe? Ela realmente apagava tudo, ela pegava tudo pra ela. As únicas pessoas que sabiam eram o Subaru por causa que o Subaru tava incluso nessa parte da bruxa, né? Então, tem tem uma linguagem ali escrita, sabe? E eu achei isso fantástico, velho. Nossa, ali quando eu vi, ele representando a preguiça, o poder dele é as mãos, qual o sentido disso? Porque se as mãos fazem coisas, ele não faz, aí tipo, cara, tem uma ligação, sabe? Sim, e a gente tá fazendo essas teorias aí, mas a gente tem que parar pra pensar que já tem o Light Novel, né? Quem leu e tá ouvindo a gente falando, fala, mas esses caras tão só falando besteira, né? Esses caras são uns burros, né? Não comenta spoiler, pelo amor de Deus. Eu só posso concordar com vocês e, de novo, a gente volta um pouco pra aquela história de que Re:Zero, ao mesmo tempo que ele te entrega uma história quase que exclusivamente sobre um protagonista, sobre o Subaru, ao mesmo tempo tem esses elementos, né, que cercam, que aos poucos organicamente vão sendo jogados pra gente, né? Então, tipo, o Betelgeuse ali, na hora que ele começa a falar com o Subaru naquela loucura dele, né? Então tem até aquela ótima cena onde o Subaru tá muito foda. Enfim, ele tá quebrado, né? Voltando um pouco naquele arco que ele tava quebrado, e o Betelgeuse olha pra ele e fala assim, cara,
a tua loucura não é uma loucura de um louco de verdade, sabe? Então, tipo, tu tá fingindo, sabe? Tipo, quando ele falou aquilo, tem muita gente que interpretou muito mal essa frase. Tem muita gente achando que o Subaru tava fingindo virar um débil mental, assim. Não foi isso que ele quis dizer. Ele só quis dizer que aquela loucura, que o que o Subaru passou não era o suficiente pra ser louco de verdade, sabe? Então, tipo... Que igual ele tava. Que o Peter Gus mordia os dedos, berrava, sei lá, o bicho é louco total, né? E o Subaru, ele queria dizer que, cara, a barra que tu passou não foi tão pesada assim. Então sai dessa, tá ligado? Deixa de ser essa pessoa que tu tá sendo agora. Claro que o Peter Gus não tava dando um discurso motivacional pro Subaru, né? Mas foi o que ele quis dizer e muita gente interpretou mal, sabe? Tipo, achou que, não, então quer dizer que o Subaru estava fingindo estar maluco? Não, porra, ele viu a Rê morrendo na frente dos olhos dele, ele morreu pra caralho. Alguém aqui tem medo? Eu tenho medo da morte, não sei vocês, velho. Então, tipo assim, tu imagina morrer várias vezes, sabe? Não é só o fato de morrer, ele sente dor, sente dor, tudo, então, né? cara, é terrível, sabe? Não tem como a pessoa ficar sã, né? Então, mas enfim, aí foi isso que foi o trigger pro Subaru voltar, né? Eu queria comentar uma coisa que talvez não tenham notado, né, do que aconteceu. Depois que o Subaru, com toda a sua inteligência, depois de voltar da morte várias vezes que ele adquiriu, ele derrota o Peter Gus, né? E vai salvar a Emilia, que tá com uma bomba na carruagem, né? Isso. Vocês lembram essa parte, né? Uhum, é o finalzinho. Ele pega um caminho, um atalho lá com o cara da mercado, e o Peter Gus volta com meio loucão, né? Sem os olhos, sem nada, seguindo ele, né? Nessa cena, quando ele quer acabar com o Romano Conti de uma vez por todas, ele pega o grimório dele, né? Eu esqueci o nome que eles chamam aqui. O Gospel. Ele pega o Gospel dele e escreve o final, The End, né? E depois ele mostra pro Romani e fala, é o teu fim, é o final, acabou. Aí, naquilo ali que ele mostra, o Romani lê aquilo ali no livro, foi o mesmo que o Subaru conseguisse escrever o futuro, o destino do Romano Conti, porque a partir do momento que ele lê aquilo no livro, uma magia acontece na mão dele e ele é puxado pra fora. Ô, louco. Ele tava sendo quase alcançando, ia conseguir acabar com a carruagem, só que no momento que ele lê, acontece uma magia na mão dele, e ele meio que, o Romano Conti grita Subaru e tal, meio com raiva, assim, de que ele fez alguma coisa que tá afetando ele, não tem? Acho que ninguém notou, porque as primeiras vezes que eu assisti parecia que era o vento, né? Que ele saiu do vácuo da carruagem e o vento pegou e ele tava arrastando ele pra fora. Mas não, foi tipo uma magia, assim. E eu acho que é um poder oculto que o Subaru provavelmente vai descobrir nos próximos episódios, que ele pode escrever nos Gospels e mudar o destino de quem segue, né? Ô, Jesus Cristo. É um prequel do Death Note. Caralho. Meu amigo. Crossover. Na verdade, ele é o Raio. Vocês estão falando muito do Peter Scott aí, do Romaninho aí. Cara, eu assisti a versão dublada do ReZero, né, pra esse cast, porque eu gosto de coisas dubladas, tá ligado? Eu gosto da dublagem brasileira em si, né? E quem dublou o Peter Gilsio foi o Guilherme Briggs, o dublador do All Might, o dublador do Superman, o dublador do Buzz Lightyear. Optimus Prime. Optimus Prime. Cara, e a dublagem ficou muito boa, cara. Altas vozes, né, cara? Esses personagens malucos, o Guilherme Briggs dubla incrivelmente bem. E se tu tá com um pouco de receio de assistir a versão dublada, porque, dublado e tudo mais, cara, tirando o Subaru, o resto tu consegue um pouco se adaptar, porque o Subaru tem algumas traduções um pouco zoadas, algumas piadas japonesas não foram traduzidas tão bem, sabe? Por exemplo, ele chama a Emília, na versão dublada, de Emília Tan. Então, sério? Sério, ele chama de Emília Tan. Não é uma tradução muito agregadora, porque ele chama assim no japonês por causa do Chan, né? Podia ser Emiliazinha, né? Emiliazinha, alguma coisa do tipo, né? Então, cara, é um pouco difícil porque algumas traduções ainda são um pouco estranhas, assim, mas, cara, a dublagem ainda tá... Cara, o Guilherme Briggs fez e não esquece que, na verdade, essa é uma dublagem um pouco antiga já, né? Exatamente. Então, hoje, se você for pegar, se você ainda tem preconceito com dublagem ou com quem assiste dublado, cara, eu acho que já passou, né? Já deu de ter isso aí, né? A mesma coisa que ficar discutindo se anime é desenho, essa coisa infantil, assim, não agrega muito. Mas, se você gosta do dublado, as dublagens de anime hoje, né, elas estão vindo com um pique mais moderno, digamos assim, né? Uhum. Parece que, por exemplo, Mob Psycho
né? Ficou muito bem Muito feita. bem A própria de Nanatsu no Taizai tá bem legal. One Punch Man. Um unânime pra mim é Konosuba. Konosuba, acho que Muito a boa. melhor dublagem Muito boa foi muito também. bem feita, velho. É uma adaptação que fica fiel, né? Porque uma dublagem não deixa de ser uma adaptação para uma nova cultura. E eles conseguem trazer as piadas no mesmo, no caso do Konosuba, né? No mesmo teor, assim, sabe? Então o ReZero ficou um até pouco melhor. atrás nisso. Pra gente fica melhor, né? Dependendo. Porque a gente tá aqui. Mas o ReZero, ele ficou um pouco pra trás nisso, porque parece que naquela época, assim como Crunchyroll, animes de temporada, coisas assim, não eram tão famosos, né? Porque virou moda agora isso aí de acompanhar a temporada de anime, fala a real, né? Vocês estão comigo aí já faz tempo nesse mundo aí, né? E agora que parece que todo mundo faz isso, né? Mas nas antigas não era assim. Nas antigas não era assim. Anime tá ganhando mais notoriedade todo ano. Todo mês, eu arrisco dizer assim, que, enfim, as plataformas de streaming aí estão alavancando muita coisa, né? Eu achei uma sacada genial, né? Que na verdade, a gente teria, pra quem não tava por dentro, a gente teria uma próxima temporada de ReZero agora, né, pro começo do ano, iniciando no mês 4 de 2020, a gente teria uma nova temporada de ReZero, só que durante a gravação desse cast, e previamente, umas 2-3 semanas antes, a gente tava enfrentando a famoso Covid-19 aí, no coronavírus, não sei quando que você tá ouvindo esse cast, mas muita coisa foi adiada, inclusive o ReZero. Então, a Crunchyroll, sabiamente, fez o quê? Lançou o ReZero Director's Cut. E nada mais é que uma versão do ReZero antigo, né? Só que um compilado dos episódios em episódios de 49, 50 minutos cada. Então é como se você estivesse vendo um episódio de série, né? Cada um, assim. E eles prometeram que no final a gente ia ter uma cena extra, né? Que não teve no ReZero original, no de 2016. Então essa reexibição, ela trouxe algumas cenas extras, pouca coisa. Tem uma cena que o personagem tá com a mão na cintura e sorrindo. Aí nessa nova ele tá de outro jeito. Enfim, são basicamente outras formas que o diretor tinha de passar alguns quadros e tal, mas nada muito relevante, tá? Então, se você viu de 2016, vale a pena assistir pra relembrar a história, porque é uma ótima história, né? Um ótimo anime, mas não tem muita, assim, diferença, né? Então, se você lembra bem, vocês todos aqui assistiram, né? Ou não? Assisti. Eu não assisti o Director's Cut. Só o último episódio. Ah, tá. E tu, Patrick? Eu assisti. Tu assistiu, né? Tu e o Pedro, né? A gente tá vendo o Director's Cut. E eu vi dublado também, então... Ah, tu viu o dublado... Quanto? Vi 3 vezes, né? A primeira versão, a dublada e agora a Director's Cut. Ah, entendi. Realmente, então é um anime que vale a pena, né? Se você já viu, vale a pena você reassistir o Director's Cut. E no final, eu acho que vale a pena antes da gente entrar no que esperar, né? Acho que a gente pode comentar um pouco sobre o que veio aí no Director's Cut. Se você não viu o Director's Cut, você não conseguiu presenciar essa cena, né? Então eu aconselho que você vá assistir ou pause o cast agora mesmo. Mas o Patrick, maldoso, mandou pra gente ver essa cena antes de gravar o cast. E a gente ficou instantaneamente triste, né? Vocês ficaram, né? Por isso que o tom desse podcast é um pouco deprê, né? Basicamente, né, a gente termina com de novo, aquela maldita frase de: meu Deus, quem é a Ram? O Subaru tá falando com a Emília e, de novo, parece que a Ram foi esquecida. Então, depois daquele rolê todo da baleia, né, a gente teve a perda novamente da nossa melhor garota. Será que vamos ter uma reprise do Arco da Baleia pra ele salvar de novo? Nossa, agora a gente pode entrar um pouco no... Eu procurei não dar nem um pouco de detalhe, tá? Você assista se quiser. Mas basicamente é isso que acontece e, enfim, no fim das contas parece que tudo, desde da Batalha da Baleia, a gente... talvez tenha que rever tudo isso na próxima temporada. Eu espero que não. Mas eu acho que vai acontecer aquilo que a gente tava discutindo antes, de que o autor vai quebrar nossas expectativas e realmente matar a Rain. Será, Isso cara? ia ser foda, velho. Nossa, Não, eu assim, ia tirar o chapéu e dizer, nossa, ele foi homem. Em termos de corajoso. narrativa e peso de história e audácia, porra, ia ser foda. Só que ele não ia ser perdoado tão fácil, eu acho. Eu acho que ele ia sofrer retaliações que nem o criador lá, o diretor de Evangelho. Será? Nossa. O de The Walking Dead também, né? Que matou o Glenn, mas não matou o Glenn. Ah, tá, que ele matou o Glenn e depois voltou atrás, né? A galera caiu matando aí. Foda, né? Vai ser muito difícil, porque os japoneses estão comemorando o aniversário da Rain, tipo, fevereiro, eles comemorando o mês inteiro que a Rain faz aniversário, tipo, Tá ligado? esse motivo é muito difícil tu matar um personagem dele. Realmente. E é muita coragem. Não tá, não vai morrer não. A gente não pode esquecer também que não dá pra julgar o cara, porque o cara também é o ganha-pão dele, né? Não, eu julgo sim, cara. Se ele deixar de matar porque a pressão dos fãs ia ser grande demais, é justo, sabe? Eu acho.
né? Apesar de... porque eu não sei quanto caminho ReZero ainda tem, né? Mas existe... tem que matar mesmo. Ele vai ficar, tipo, segurando todos os personagens, cara. Não, todos não, né? Mas o mais querido pelo povo... O negócio não é um Game of Thrones. Não vai chegar e matar ali o... Se quiser matar a Emília, pode matar, né? Mas não, tô brincando. Se matar o Pac, mata todo mundo. É verdade, não dá certo. Tu tem que matar o Pac primeiro, né? Que deve ser difícil. Mas se matar o Pac, daí eu vou ficar triste, velho. É verdade. Pô. Pelo andar da carruagem, não vai matar ninguém. Ele não conseguiu nem matar o mordomo lá que foi engolido pela baleia. Acho que o cara tinha morrido, mano. Aquele cara podia ter morrido, é verdade. Podia Aquele ter cara podia ter morrido. Uma morte heróica. É difícil morrer, né, mano? Mas ele merecia uma morte heróica, assim. Mas como é que morre engolido por uma baleia? A baleia solta a névoa, cara. A baleia solta a névoa. Eu acho que ele podia até ter sobrevivido, mas se fudido pra caralho. Enfim, ter alguma consequência, né? Braço aí. É que todo mundo saiu da batalha da baleia intacto, né? Só morreu o figurante. Agora eu queria entrar um pouco mais finalizar um pouco esse cast, que já foi um cast bem longo, né? E, de qualquer maneira, vamos iniciar aqui, então, seguindo a sequência. Dude, traz aí, né, como a gente não fez na época, estamos fazendo agora o primeiro cast sobre ReZero. Bom, Dude, o que tu tem a assim, resumir os pontos, né, pontos altos e baixos da obra e finalizar aí com uma tempestade, uma faísquinha, um trovãozinho. Cara, assim, ReZero pra mim, como eu tinha falado no começo do cast, a única parte que eu desgosto da obra é o começo do Subaru, apesar de toda a explicação que me deram pela redenção e tudo mais, a transformação, que justificava aquele ponto. Eu ainda acho que, pelo fato do Hikikomori ter um hábito, e esse hábito não ser mostrado, só ser mostrado um pouco mais pra frente, talvez, em um certo ponto, não fez tanta diferença do meu gosto, assim, tipo, obviamente, alguns pontos que foram destacados aqui fez o meu gosto por ReZero aumentar bastante. Mas independente desse meu ponto ou não, obviamente Tempestade, né? Porque ReZero pra mim é o melhor Isekai que existe, né? Independente de qualquer outro Isekai, porque ele tem uma trama bem resolvida, ele tem um universo bem apresentado, ele tem personagens muito carismáticos, ele tem vilões. Vilões não é vilões, né? Mas são confrontos com pessoas que têm poderes, que são bem construídas, tem um conceito legal. Que são do mal. Tem o Porteguirso, ele tem um poder que condiz com o título dele, sabe? Então as coisas se conectam e como o Patrick tinha falado, se tu vê nas entrelinhas, tu sempre vai achar conteúdo, entendeu? E cara, é um anime de 2016 e ele ainda é lembrado e cara, tu olha pro anime e não é de 2016, cara, parece que é dos dias atuais, velho. E tu, Patrick? Pra mim o ReZero é um must see, vocês precisam assistir. É uma história muito rica em detalhes. Ele consegue te levar de várias formas. Tu consegue ficar com raiva, tu consegue ficar muito feliz assistindo, tu consegue quase quebrar teu computador. Mas o anime em si é realmente muito bom. Com certeza uma tempestade, com certeza está entre os melhores da categoria, do gênero. E eu recomendo muito. Vou falar meu ponto de vista. Pra mim não é tempestade não, ReZero. É cataclismo. Tempestade, Causador, caralho. Bota fé. É um negócio assim, sinceramente, fora do comum, né, cara? Não é um anime convencional, não. Não consigo pegar uma outra obra e falar, isso aqui parece com o ReZero. Não sei fazer isso. E, sinceramente, eu não sei o que esperar da próxima temporada, porque é um negócio tão aberto, pode acontecer tantas coisas. Até a Arém pode estar morta, né? Vai saber, a gente não sabe. Essa boca pra lá, rapaz. E eu não sei o que esperar, então eu espero algo, pelo menos no nível do que foi mostrado até agora, né? Eu acho que vai ser bom. Agora, ser pior eu acho meio difícil. Manteve tudo, né? Manteve a staff, manteve o editor, manteve todo mundo. Então, eu acho que vai dar bom de novo. E você, Wesley, o que você espera aí? O que você achou? Você que é o isentão da roda aí. Isentão. Então, eu gostei de ReZero, mas eu também não gostei. Vai, Wesley. Não. Mas, tipo, a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu vou fazer uma imagem do Pedro com o Subaru de um lado e o Jin-Woo do outro, né? Ele é abraçado com os dois. Triângulo amoroso. Caralho. Fácil. E, assim, eu acho que o diretor queria matar Arém, mas ele não vai matar, por isso que apareceu no Director's Cut. Acho que essa aqui vai ser a ideia. Eu gostei muito, eu acho que um aspecto muito legal são os personagens serem cinzas. Durante os episódios 18, ali, 13 e 18,
todo mundo trata muito mal o Subaru, mas depois tu vê que todos eles têm um objetivo, todos eles têm algo que eles almejam e por isso que eles agiram assim. Então, pra mim, com certeza, ReZero é uma tempestade, mas... Mas. Assim, é que depois do Director's Cut ali, no finalzinho, eu até consigo justificar melhor o episódio 19 até o 25. Entendi. Então tu acha que o teu problema era a falta da consequência ali, né? Exatamente. Então eu vejo que pelo menos o diretor queria uma consequência ali. Queria uma coisa diferente. Entendi. Na verdade, assim, né, entrando já um pouco na minha opinião final aqui, mas o diretor nem poderia, né, tá alterando ali, porque, querendo ou não, ele continua seguindo a Light Novel, né, então se ele botou aquilo ali, quer dizer que tem alguma coisa assim na Light Novel, né, a gente não leu, mas tem que ter na Light Novel, você não pode seguir fora do que tá lá. Mas eu super concordo com todos vocês, né? O ReZero, ele facilmente tá no meu top 10 anime, ou realmente, talvez até top 5, eu não sei dizer, tá? Eu nunca paro pra pensar muito nessas coisas, mas o que eu, cara, fazia tanto tempo, né, que... Não tanto tempo porque aconteceu com Demon Slayer recentemente, mas que eu ansiava pelo próximo episódio, mesmo eu sabendo que eu podia assistir a temporada inteira, né? Mas eu tava esperando o Director's Cut toda semana, cara. Eu tava esperando, de verdade, assim, cara, eu quero que chegue quarta-feira pra assistir ReZero de novo, sabe? Então, muito bom anime, ele realmente... Enfim, a gente não precisa bater nas mesmas teclas de novo, mas os personagens são ótimos, todo aquele carisma envolvido, todo o potencial que aquele universo tem, né? Eu acho que é o grande diferencial de ReZero é que ele conseguiu entregar uma temporada inteira voltada só pro protagonista e a visão dele, e os conflitos dele e tal, e mesmo assim conseguiu criar todo um terreno pra expandir pra vários lugares depois, né? Porque nós temos outros personagens legais, como o Wesley falou, que todos eles têm suas próprias ambições, tanto que a própria Crush lá no arco da baleia, ela só ajuda porque é total interesse dela também, total interesse do criado dela, do Wilhelm lá, do velho lá, que queria matar a baleia também. Então, enfim, existe essa tridimensionalidade em vários personagens e não só no protagonista, mesmo sendo, evidentemente, um anime sob o ponto de vista, né, sobre esse protagonista, esse personagem principal que é o Subaru. A trilha sonora e a direção, cara, quando o Pedro falou comigo sobre isso antes de eu começar a assistir de novo o Director's Cut, não tem como não dar atenção pra isso, assim, tu começa a se ligar nesses detalhes que, como o Pedro poeticamente falou antes, né, o diretor não quer que tu note, o diretor quer que tu sinta, né? Então, tu sente, tu percebe isso, a aflição. Eu chorei de novo na cena da Ram, mas acho que, não sei vocês, eu chorei de novo na cena da Ram. Eu chorei 2 vezes, cara. É muito pesado, cara, é muito pesado, né? Então, enfim, não só esses momentos me fizeram me sentir muito... Enfim, é uma total cataclisma aqui, né, Pedro? É um depois da tempestade aqui, né, cara? Realmente é uma puta de uma recomendação pra você. Realmente duvido muito que se você ouviu até aqui, você nunca tenha visto ReZero, mas, sinceramente, se você não viu, vá ver. Que, querendo ou não, a gente falou bastante coisa, mas ao mesmo tempo é muito interessante tu assistir como tem muita disse, coisa, né? cara, tem muita coisa pra tu perceber. Enfim, a gente não falou como que desenvolve, como que acontece, né? Mas, enfim, é muito bom porque você tem que sentir isso, né? Vale a pena. Eu acho que eu matei a charada, mano. Eu acho que eu já sei quem é a bruxa. Meu Deus, lá vem. Na verdade, o Subaru tá em coma e a enfermeira tá tentando acordar ele, tá ligado? Tipo Pokémon. É tipo Pokémon, tá ligado? Ele tá em coma de novo, pá. Mais um que tá em coma, tá ligado? Porque esse Sekai é coma. Todo mundo que tá nesse Sekai é coma, tá ligado? E dali Aí quando ele fala o segredinho, aparece aquela mulher nas costas dele, a enfermeira tentando acordar ele, tá ligado? Só que ele não consegue acordar, tá ligado? Entendeu? Nossa, cara. É que quando ele pensa nisso, ele se mexe na vida real. Exatamente. Olha, o Wesley matou a charada, cara. Nossa, falei, mano. Não precisa nem ler Light Novel, cara. É só perguntar pra mim e pro Wesley. Não, cara, eu já sei, velho. Na verdade, é o Ash que entrou em coma e daí ele foi teletransportado pro mundo de ReZero, e daí... Caraca, hein? Na verdade, é o Ash que tá em coma. É verdade. Um ReZero inteiro sobre o Ash pilotando um Subaru, então, o carro, é isso? Exatamente. Exatamente. Ele tá em coma dentro do Subaru, velho. Meu o Subaru é uma representação de um vou carro. tomar no cu, acaba essa merda.